Salve, rapaziada, mais uma vez, bom domingão aí para todos vocês. Hoje tem vitória em campo, hoje tem Fortaleza em campo também e tem crise e protesto lá no PC, viu? Seguinte, primeiro teve um protesto da torcida do Fortaleza no aeroporto, na chegada da delegação aí no meio de semana. Por quê? Porque o Fortaleza apanhou mais uma vez pro Vitória e Davi Luiz foi cobrado aí no aeroporto. Vamos lá. E Davi Luiz meio que partiu pra cima ali do cara, porque ele falou, olha lá, olha lá, olha lá. Porque falou, porra, para de moleza no Fortaleza, Davi Luiz. Aí Davi Luiz falou, olha lá, e foi pra cima do cara, aí chegou o segurança ali. Aqui, esse cara que chegou com vontade, irmão. Segue o cara, mano. Segue o cara. O cara entrou no jogo, muda a história do jogo. Colocaram o Davidson como referência. Davidson chegou com vontade, mano, segue ele. Davidson já lesionou Moisés naquela corrida que ele empurra Moisés. Lesionou Moisés, tirou Moisés de combate no jogo contra o Internacional. Que Moisés aí também não pôde jogar o jogo contra o Vitória. Davidson fez algumas flexões. Cara, Davidson até agora não fez nada, cara. E 2 bolas na trave. Esse até agora foi o retrospecto de Davidson no Fortaleza. Davi Luiz não tá fazendo péssimos jogos. Não é o pior jogador do Fortaleza até o momento, não, cara. Acho que cobrar Davi Luiz efusivamente, como se ele fosse o responsável pela má fase, e como se ele não estivesse entregando dentro de campo nada, eu acho muito exagerado. E colocando Davidson como referência, só pelas declarações, pela flexão e tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Bom, tá aí, gente. E para complementar, ontem teve protesto no PC, ó. Torcedores do Fortaleza protestam no PC. O clube abriu os portões e a cobrança aconteceu nas arquibancadas. Marcelo Paes, membros da diretoria, jogadores e comissão técnica estiveram presentes. Olha aí. Quando eu tô voltando. Marcelo Paes, seu ditador, chamar a polícia para prender o torcedor. Foi isso que eu entendi. Bom, tá aí, gente. Os protestos da torcida do Fortaleza quase que tá se tornando corriqueiro, né? Quase toda semana tem um protesto aí pela péssima atuação da equipe e pelos péssimos resultados escolhidos também, de modo geral. E hoje vai pegar nada mais, nada menos do que o Palmeiras e pode se aproximar bastante da zona do rebaixamento. Fortaleza, nesse momento, é o 13º colocado com 5 pontos. A um pontinho ali da zona do rebaixamento. O São Paulo tem 4 pontos e é o 17º colocado. Então, Fortaleza perdendo hoje, o que vai ser um resultado normal, de certo modo, porque pega um Palmeiras embalado na Série A, que nesse momento é o 2º colocado com 10 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas, uma delas no roubo contra o Sport, né, lá na Ilha do Retiro, mas o tempo vai passar e vão falar, vai estar contabilizado lá 3 vitórias. O tempo vai passar e não vai voltar esse jogo, não. Acabou, irmão. O Palmeiras venceu. Mesmo com o roubo, acabou vencendo, infelizmente. 10 pontos conquistados, disputa ali a liderança e tende a disputar ali o G4 para cima daqui para o final da Série A. A gente sabe, né? É o Palmeiras, de Abel, que é sempre um time muito chato de ser batido. Então, a crise pode ser ampliada. O Fortaleza que vai pegar o Palmeiras hoje, aí no meio de semana tem jogo na Libertadores importante contra a equipe do Bucaramanga, e depois tem um jogo contra o Sport, que também está em crise. Cara, existe um cenário plausível para o Voivoda cair, eu acho. Eu não vou ficar surpreso se o Voivoda cair no próximo final de semana. Porque, assim, se a gente parar para analisar, perder para o Sport hoje, que é o lanterna da competição, e perder para o Bucaramanga, e perder hoje para o Palmeiras, no recorte dos próximos 3 jogos, domingo, quarta, sábado, é um recorte significativo para o Voivoda cair. Porque, assim, o trabalho do Voivoda é fraco até o momento. O time não joga nada. Os resultados são horrorosos quando a gente analisa a Copa do Nordeste, quando a gente analisa o Campeonato Cearense, o que foram os jogos contra o Ceará, quando a gente analisa a Libertadores, a Série A. O trabalho do Voivoda é fraco, pô, muito fraco em 2025.
beleza que ele tem lastro, tem que costar larga para falar assim, pô, olha os trabalhos que eu já fiz de recuperação na própria competição nos últimos 3, 4 anos. De fato, o cara tem muito lastro para ter costa larga. Agora sim, perdeu pro Palmeiras hoje, beleza. Bucaramanga, perdeu pro Sport Lanterna. Eu acho que existe um cenário de queda. Não vou cravar que já caiu porque eu não tenho informação. Mas em qualquer mundo, Vojvoda cairia. Qualquer mundo. Talvez menos no mundo da cabeça de Marcelo Paes. Talvez. Mas em qualquer time, se Vojvoda se chamasse Givanildo, tá demitido, irmão. É rua pra tu. E que é um cenário totalmente plausível isso acontecer, tá? A gente não tá colocando aqui um cenário que, meu Deus, é impossível isso acontecer. Não. Pela bola que joga, pelo elenco que tem, não é nenhum absurdo isso acontecer. Lógico, não tô cravando que isso vai acontecer, mas somar um pontinho ali de 9, ou, sei lá, nenhum de 9, é totalmente plausível e o Vojvoda pode cair no próximo final de semana. Mas, enfim, aguardar o que vai acontecer no jogo de hoje, se o Fortaleza vai conseguir dar a resposta vencendo, empatando, ou se vai continuar perdendo na Série A, tá? Ó, rapidamente aqui, gente, para ver as escalações de tela para vocês, o Palmeiras tende aí com João Ricardo no gol, Gustavo Mancha, Davi Luiz e Kusevich no trio de zaga, Diogo Barbosa, péssimo lateral esquerdo, Iago Pikachu na direita, Paul Fernandes, Lucas Sacha e Matheus Rossetto, que fez um péssimo jogo contra o Vitória. Isso aqui é uma prova de escalação do GE, tá, gente? Normalmente o GE não acerta 100%, até porque é Vojvoda do outro lado também, né? Que isso normalmente surpreende com uma ou duas peças ali, pelo menos, na escalação. Luceiro e Marinho na dupla de ataque, os dois que estão muito mal na temporada. Então, aguardar como é que vai ser o desempenho da equipe hoje. O Palmeiras vai com Everton no gol, Mikael, Gustavo Gomes, Piquerez e Giai, Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. É o famoso 4-2-3-1 que o Palmeiras vai para o jogo de hoje. Detalhe que Rafael Veiga não vai poder jogar por questão de lesão. E detalhe que o Palmeiras vem de um bom jogo contra o Inter, de um bom resultado, contra o Inter e tá embalado, né? Vai ser difícil o Fortaleza conquistar os 3 pontos no jogo de hoje. Transmissão pela Cazé TV no YouTube, todo mundo vai poder acompanhar a partida, além do Premier, evidente, como sempre. Jogo 6h30 da tarde, para todo mundo poder acompanhar tranquilamente a partida, tá? Régua passada de Palmeiras e Fortaleza, vamos falar aqui rapidamente de Vitória e Fluminense também, tá, rapaziada? Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga. Seguinte, rapaziada, 6h30 da tarde, noite, também tem o jogo do Vitória contra o Fluminense lá no Maracanã. Jogo dificílimo para o Vitória, porque o Fluminense vem embalado de 3 vitórias consecutivas. É o terceiro colocado com 9 pontos conquistados. Depois da mudança de treinador, o Fluminense melhorou muito de desempenho e nos resultados também. Se a gente analisar os últimos jogos, o Fluminense venceu do Corinthians por 2-0 na Neoquímica, que é sempre muito difícil de vencer lá. O Fluminense ele venceu também no Maracanã, aqui ó, por 1-0 contra o Santos, com gol de Samuel Xavier. E na segunda rodada, o Fluminense venceu também a equipe do Bragantino por 2-1 no confronto direto. Já o Vitória, ele vem de um bom resultado contra o Fortaleza, 2-1, gol de Matheusinho ali na reta final do segundo tempo. O Vitória vence, porém tá longe de convencer, né? Tá longe de ser um futebol convincente do Vitória. Até porque se a gente for parar para analisar o jogo contra o Fortaleza quando venceu, foi um jogo equilibrado na maior parte do tempo, contra um outro time que joga muito mal também, que o Fortaleza poderia vencer, poderia empatar, o Vitória poderia vencer como venceu. Então, não é nenhum absurdo ainda a gente não apontar um grande crescimento ainda do Vitória, apesar de sim, já ter mostrado ali um pouquinho de evolução nos últimos 2 jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza, pelo menos nos resultados isso aí ficou evidente, né? Foram 4 pontos conquistados nos últimos 2 jogos e o Vitória foi competitivo contra um time que é muito superior, que é o caso do Atlético Mineiro. O Vitória nesse momento é 15º colocado com 4 pontos conquistados, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas até o momento. Pode entrar na zona? Pode, dependendo da combinação de resultados. Se o São Paulo ganhar, se o Bahia ganhar, se o Atlético Mineiro vencer, toda essa rapaziada aqui vencer, o Vitória pode cair para a 17ª ou, sei lá, a 18ª colocação, dependendo aí do contexto do desenrolar da rodada, tá? É provável isso acontecer? Não. Por quê? O Grêmio já não venceu ontem, já não passou o Vitória na tabela. O São Paulo vai pegar quem? O Santos, hoje, clássico, difícil. O Bahia pega o Ceará, beleza, dá para vencer. O Atlético pega o Botafogo, então existe uma chance bem razoável de Vitória ainda não entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. E outra, né?
o Vitória precisaria perder também para entrar na zona, pegando esse compilado, porque se o Vitória vencer, o Vitória pode subir ali algumas posições. O último confronto entre Vitória e Fortaleza, Vitória e Fluminense no Maracanã, o Vitória venceu por 1-0, gol de Janderson. É inacreditável, cara. Gol de Janderson na jogadaça de Zé Hugo, que ele corta 1, corta 2, corta 3, solta o passe para Janderson e o Vitória abre o placar ali na reta final já do segundo tempo, ano passado que o Fluminense também brigou para não cair. Enfim, vamos passar aqui para as prováveis escalações, tá, rapaziada? O Fluminense vai com Fábio no gol, na dupla de zaga Inácio e Freite, na dupla de laterais René e Samuel Xavier, Martinelli e Hércules na dupla de volante, Ganso de meio atacante, Santiago Arias, John Arias de ponta direita, Canoba de ponta esquerda e centroavante Germán Cano. O Vitória vai com Lucas Arcanjo no gol, Zé Marcos e Lucas Alter na zaga, Claudinho e Jamas nas laterais, Baralhas, Ricardo Hiller e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Eric Janderson. É o mesmo time que enfrentou o Fortaleza e venceu, é o mesmo time basicamente que enfrentou o Atlético Mineiro e conseguiu empatar. Enfim, aguardar, cara, jogo difícil. Em tese, o favorito é o Fluminense para vencer o jogo, e no jogo do Fortaleza, em tese, o Palmeiras é o favorito para vencer o jogo, mesmo jogo sendo no Castelão, tá, rapaziada? Bom, aguardar. Vamos trazer aqui as análises pós-jogo quando terminar a partida, ou em live ou em vídeo. Daqui para mais tarde a gente decide, tá? Para complementar essa rodada, hoje tem Juventude e Mirassol, lá no Alfredo Jaconi. O resultado ideal para quem torce pro esporte, quem briga para não cair, melhor dizendo, é torcer pro empate aí, cara, nesse jogo por ser confronto direto. Eu não vou secar, mas quem for secar, um empate vai estar de bom tamanho. Quem é torcedor do esporte, óbvio, vai estar torcendo pro Fluminense hoje, contra o Vitória, entre aspas, porque o Vitória briga contra o esporte, em tese, na luta contra o rebaixamento. Tem Atlético Mineiro e Botafogo, 4 horas, Santos e São Paulo no Morumbi, 4 horas também, e além disso tem Bragantino e Cruzeiro no Nabi Abichedi, 8h30 da noite, e amanhã tem Bahia e Ceará, isso aí é um papo para amanhã, tá? Tamo junto, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente.